Antes de começar o módulo 6, vocês têm alguma pergunta do módulo 5? Tá. Acho que eu não me lembro. A única coisa que eu vi lá que o senhor plotou espectro de frequência, aí eu tava, assim, eu coloquei como justificativa, né, até do espectro de frequência que a gente só observa em zero, que é da tensão contínua, e 100, que é a quantidade de coletas, né, a frequência de coleta, no caso. E aí é isso, né, para um sistema de primeira ordem, no caso, a gente não espera nenhum pico, por não ter uma frequência natural em específico, né? Sim, é isso mesmo. Ah, ok, então. Acho que era só essa. O resto eu coloquei lá certinho. A gente até vê o espectro de frequência, mas não faz sentido nenhum, porque teve um aumento de temperatura e o sensor de temperatura está mostrando quanto tempo demora para ele chegar na temperatura nova. E depois desliga essa temperatura e a gente vê quanto tempo demora para ele chegar na temperatura ambiente de volta. É. Tem outra coisa também, né? No caso, por exemplo, da subida, a gente parte, eu acho que tipo de 1,4 volts e atinge, acho que 6,9, mais ou menos. É porque é difícil de ver, né? Aí no caso a gente tem que fazer um degrau de 5,4 mesmo, né? Que é a Sim. diferença desses dois, e depois somar no offset, entre aspas, assim, para pegar onde é o valor. Ah, não, então foi certo. Para pegar 63%, é 63% disso, aí você pega essa 63 e soma com de onde você saiu e vê quanto tempo Onde foi? demorou para chegar naquele patamar. Não, então a gente fez certo, sim. Era só para ter certeza. E a gente já viu a calibração do taco gerador, é um sistema com baixa inércia, mas não é inércia nula. E mais a gente consegue, na análise do espectro de frequência, pegar qual é a rotação em hertz que tá o sistema. Além do sinal, a gente tem a rotação em hertz no espectro de frequência. Isso é muito legal do taco gerador. Quando a gente vai por um sistema igual o sistema do sensor de temperatura, é um sistema com uma inércia térmica muito grande. Tanto é que vocês devem ter encontrado valores elevados para esse. Não foi uma coisa muito rápida. Ele não convergiu rapidamente, ele demorou um tempo. Dá para ver melhor na descida, porque não tem ainda os erros causados pela oscilação da lâmpada no que diz respeito à temperatura que o sensor está obtendo, porque qualquer vento faria o sensor diminuir de temperatura. E aqui está aberto, onde a gente coletou essas informações. E, além disso, a oscilação na tensão da lâmpada faz com que varie a temperatura mensurada pelo sensor. É por isso que ele é tão ruim de se ver. Mas quando a gente desliga o sensor, a gente vê claramente como é uma exponencial. Muito bem feita. Agora a gente vai ver um outro sensor. Deixa eu ligar aqui. Eu vou desligar essa câmera daqui. Bem, a gente vai usar esse sensor aqui. É um sensor potenciômetro de movimentação angular. Então a gente vai colher os dados para calibração em 0, 90 graus, 180, 270, e não ia adiantar colocar 360, porque aqui vai dar o mesmo valor de zero. Então a gente está colhendo como último valor 340. Tá? E depois a gente volta. Por que a gente está indo voltando? Para poder calcular esteréis. Dá para calcular as possibilidades de esteréis com uma facilidade muito grande. E por fim, eu vou dar um peteleco, igualzinho eu fiz agora, como se fosse um degrau unitário. Depois da gente levantar a curva de regressão do editor, com o sinal depois do peteleco, a gente consegue mensurar em que ângulo ele chegou e, com a resposta do sistema a essa entrada do tipo degrau, a gente pode visualizar se esse sensor é um sensor de ordem zero, primeira ou segunda ordem. Basicamente é isso. Só para vocês verem, aqui atrás
dá para ver que é basicamente um sensor resistivo. E a gente tem 3 pontos. O 1 e o 3 são as entradas e o 2 é o valor do cursor. Já estão ligadas as saídas e o terra aos bones correspondentes, e esses bones estão ligados na placa da Nation. A placa da Nation está ligada no CL de um computador, e o computador a gente está rodando um MATLAB. E eu já vou mostrar o MATLAB rodando para você no computador. Tá? Antes disso, eu vou mostrar a apostila. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo bem. Pessoal, vocês que viram o experimento na prática, vocês querem me fazer alguma pergunta sobre ele? Tem alguma dúvida? Não, creio que não. Ok. Então, deixa eu mostrar agora a apostila. A apostila está aqui em módulo 6. Arquivos. Está em PDF. Então, a gente vai fazer uma análise estática e dinâmica do sensor angular potenciométrico. Esse sensor é o mais utilizado e é muito semelhante ao primeiro exercício da lista de exercícios 4. A gente tem uma resistência, 2 terminais, aquele 1 e 3, e o 2 é o terminal do cursor, e esse vai ser mensurado. À medida que esse cursor varia da posição 0 até a posição de resultado máximo, a gente espera que ele tenha um comportamento 100% linear, e vocês vão ver se ele vai ter ou não. O objetivo é levantar a linearidade, sensibilidade e esterese do sensor, calcular a resposta de frequência do transdutor para a entrada do tipo de grau, identificar o tipo do grau do sensor potenciométrico angular. Como eu disse, pode ser sistema de ordem 0, primeira ou segunda ordem. Isso está explicado na aula de características dinâmicas de instrumentos. Basta olhar lá que vocês vão recordar disso daí. As características estáticas e dinâmicas do instrumento é uma repetição das outras apostilas com todas as informações que já foram passadas para vocês sobre linearidade, sensibilidade, esterese, erros de amostragem, frequência fantasma, vazamento, erro de quantização. Estamos usando a placa da National já é a terceira vez, então são as mesmas informações que foram colocadas lá. O legal de se ver é que a gente está usando o mesmo código nos 3 experimentos. Isso é algo que amplia bastante a nossa compreensão de que a gente não precisa obrigatoriamente de um código exclusivo para cada sensor. Muito pelo contrário, a gente vai colher os dados sempre da mesma maneira. E vai calcular desvio, média, intervalo de confiança. Aqui não está, mas tem que colocar o achatamento, o curtose, o range, mas isso a gente vê no código do primeiro módulo. Então, já foram coletados os dados e a haste foi fixada em 0 grau, 90, 180, 270, 340 e foi colhido o retorno de 70, 180, 90 e 0, respectivamente. Ou seja, 340 graus a gente só colhe uma única vez. Esterese vai ser o maior erro entre 270 na ida, 270 na volta, 180 na ida, 180 na volta, 90 graus na ida, 90 graus na volta, 0 na ida e 0 na volta. Com 10 mil pontos, 10 mil hertz. Para cada amostragem, calcular as médias, desvio padrão, intervalo de confiança, achatamento, assimetria, range e espectro de frequência.
Para o conjunto de 9 amostras, calcular a esterese e sensibilidade do instrumento. Plote o gráfico, posição angular versus extensão de saída e avalie o erro de linearidade. E aí, para o impulso, a gente está usando 100 mil amostras em 10 mil Hz, ou seja, são 10 segundos para que esse impulso aconteça. Tem que determinar o ângulo atingido após o impulso e determinar o tipo de grau que o transdutor apresenta. Isso com o gráfico você já consegue dizer se é a ordem 0, primeira ou segunda ordem. É isso que vocês têm que fazer. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer me perguntar algo? Agora não, professor. Eu acho que talvez vai surgir quando a gente for fazer. Ok. Então eu vou mostrar agora o MATLAB funcionando, pessoal. Deixa eu desligar o celular, que eu acho que eu não vou precisar mais usar. Vou desligar a câmera daqui. Bem, tá todo mundo vendo o código do MATLAB, pessoal? Sim. Aham. Eu posicionei o cursor em 0 grau e vou rodar esse programa. Aqui eu vou mudar o nome do arquivo TXT para grupo 1, 0, IDA. Então, vai gravar nesse arquivo. E eu tenho que atualizar aqui para 10 mil pontos, 10 mil Hz. É isso que está colocado aí. Em cima é o número de scans, ou o número de amostras, são 10 mil amostras. Embaixo, o número, a frequência que eu vou coletar, 10 mil Hz. Eu já sei que essa placa está na porta DEV2. Já fiz todas as análises disso. Então, eu rodo o programa e aí ele mostra para mim duas figuras, uma com um valor entre menos 13975 e menos 13875. Está variando aqui. E uma frequência principal zero, e depois as frequências são todas zero, tá vendo? Basicamente zero, pessoal. Olha o valor de x. X igual a 2, y está zerado. 10 a menos 5. Só em x igual a zero eu tenho uma amplitude de 2,78. É justamente o dobro da média desse valor. Só que, como esse valor é negativo, notem que a gente está vendo uma amplitude positiva. Por isso que é bom olhar os dois. Mas, além disso, o MATLAB calculou aqui embaixo a média, menos 1,3901, o desvio e o erro, o intervalo de confiança. São esses três que estão mostrando aqui. Quando eu mudo para 90 graus, eu vou usar o mesmo código, só que preciso alterar, em vez de 0 ida, 90 graus ida. E roda. Vou ter um novo resultado. Note que aqui a gente está entre 0,152 e 0,162. Todos positivos. E eu continuo com o espectro de frequência com as mesmas características. Ó, 0,3198. Divide isso por 2,
a gente vai encontrar exatamente a média dos valores encontrados. Para x igual a 0, x igual a 1, a gente já tem valores na casa de 10 a menos 5. Quer dizer, só tem uma única frequência em 0. É um resultado estático. E a gente tem os valores da média. 0,1. Professor, Oi. por que é o dobro no espectro de frequência? Geralmente é o dobro, porque ele calcula o ponto máximo e o ponto mínimo. É só por causa disso. Mas Entendi. é como se eu tivesse uma frequência de 0, subindo e descendo 0,1599. Por isso ele dá uma amplitude maior. Entendi. O dobro dela. Bem, eu coletei todos os valores. E vocês podem ver isso daí aqui, pessoal. Quando a gente entra na equipe, cada grupo tem os dados já colocados e dentro de arquivos da sua pasta correspondente. Eu estou mostrando aqui o do grupo 2 só por exemplo. O 90 aparece no final porque ele coloca em ordem crescente, né? 9 é maior do que 3. E depois do 90 tem o impulso unitário. Eu vou mostrar como é feito o impulso unitário agora para vocês. Mas antes disso eu pergunto, ficou claro como é que todos esses valores, G2 ou GX de 0, ida, GX de 0, volta, foram coletados, pessoal? Ficou assim. Ficou assim, professor. Novamente, a frequência é 10 kHz. Então, o DF então a gente vai ter um DT entre as amostras de 1 sobre 10 kHz, ou 0,1 milissegundo entre amostras. É isso. E isso não está escrito nesse arquivo TXT que foi passado para vocês. Mas o impulso unitário é diferente. A gente vai utilizar 100.000 amostras. Ele vai durar 10 segundos. O arquivo aqui eu vou chamar de impulso unitário. E quando eu mandar rodar, eu tenho que estar com o cursor na posição 0. Então, logo inicia a aquisição dos dados, eu tenho que mover a posição do cursor rapidamente, o mais rápido que eu conseguir. E a gente vai ver isso no gráfico, ok, pessoal? Vou fazer isso agora. Houve uma instabilidade da minha parte, eu vou refazer isso aí, e dá para ver que eu só fiz o impulso aqui, nesse ponto. Antes teve uma instabilidade minha. Então, eu vou refazer isso aqui. São 10 segundos, a gente pega isso novamente. Agora foi melhor. Vamos analisar esses dois gráficos. Laura, olhando para o gráfico da esquerda, tem algum sinal de atraso nesse gráfico? Acho que não, professor. Não tem. Ele tem uma viradinha lá em cima, mas eu acho que só. Mas é basicamente um degrau unitário que a gente tem como resposta, não é?
Aham. Isso é característica de que tipo de ordem? 0, 1 ou 2? Zero, não é? 0, exatamente. Então, esse sensor não tem inércia. Vamos olhar agora, e mais, ó, depois da gente fazer a análise de regressão de 0, 90, 180, 270, 340, a gente consegue identificar para esse valor aqui, entre menos 0,6 e menos 0,5, qual é o ângulo em que chegou o cursor. E é isso que está perguntando. Em que ângulo chegou o cursor? Ele saiu de 0 e chegou em quanto? No gráfico da análise de espectro de frequência, a gente vai ver que tem uma amplitude em 0. E para 0,1, a gente não está na casa de 10 a menos 5, a gente está em 0,30, justamente porque não é uma reta, é um degrau unitário. O fato de ser um degrau unitário faz com que tenha frequências não com amplitudes tão altas para valores próximos de 0, que não acontecia antes, tá? Ó, 0,7, e ó, as frequências vão subindo e descendo até chegar num valor na casa de 3 casas decimais. É isso. Então, nitidamente, é uma análise de espectro totalmente diferente da análise que a gente fez na calibração, tá? É só isso que vocês precisam colocar e apresentar no relatório. Fácil isso, gente? Parece que tá tranquilo, professor. Beleza. Então, esse aqui era a parte prática que eu queria mostrar para vocês. E estou abrindo a perguntas aí sobre esse módulo. Ô, Matheus, uma coisa que me ajudou muito a estruturar essa disciplina esse semestre foi ter apresentado essa disciplina no ARE no ano passado. Porque fica mais claro para mim como é que se apresenta a disciplina e como é que a gente aborda o tema de instrumentação com vocês. Nitidamente, vocês já fizeram 3 calibrações claras, 3 calibrações. E isso é muito legal, sabe? Só que vocês não tiveram contato com o equipamento na prática, só com os dados. Mas eu acho que já dá pra dar uma noção boa. A única coisa é que a gente não vai conectar as coisas no laboratório, né? Mas paciência. É. Eu tô acordando aqui em casa e eu fico brincando com ele de vez em quando. Aí dá pra ter uma noção. Beleza. E se vocês tiverem dúvidas ao fazer o relatório, entre em contato comigo, manda mensagem pelo próprio Teams. Isso facilita bastante. E a impressão que me dá é que é muito menos estressante as aulas remotas do que as aulas não remotas. Essa é a impressão que está me passando. Eu não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa. Eu também acho, professor. Mais ou menos. Eu tô. Assim, depende muito da matéria. Tem matéria aí que eu acho que ficou muito mais pesado no remoto do que no presencial. Aí é o que pega mesmo. Mas é o que tem pra agora. É. Ok, gente. Não tendo mais dúvidas, então eu vou parar a gravação e